Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Jesus fala o seguinte: Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. E Emmanuel comenta na lição 157 do livro Fonte Viva, que tem como título Crianças. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhe relegam a alma ao lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Emmanuel escreveu esse livro aqui na década de 40. E na década de 40, a mulher ainda não tinha o espaço no mercado de trabalho. Aliás, a gente lembra que era uma época, né, que ainda existia o pátrio poder, o homem como chefe da casa, e a mulher tinha pouquíssimos direitos. E a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, e aqui, na verdade, Emmanuel está dando uma chamada para os pais. É claro que ele está envolvendo pai e mãe, mas principalmente isso acontecia muito com os pais. Os pais trabalhavam, chegavam em casa, traziam os recursos financeiros para dentro de casa, para poder prover subsistência, como ele fala aqui, alimento e roupa, e não participava muito da formação moral dos seus filhos. Nos dias de hoje, a gente pode adaptar essa lição para falar o seguinte, que hoje são muitos pais e mães que estão no mercado de trabalho e que acabam alegando a falta de tempo para poder estar dando atenção devida aos seus filhos. Então o que acontece? Os filhos vão ter tudo do bom e do melhor, às vezes a formação também intelectual a melhor possível, mas a gente não está dando muita atenção, muitas das vezes, à formação moral dos nossos filhos. E algumas dicas que a gente foi recebendo, né, ao longo do tempo. A primeira, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, e que tem uma mensagem maravilhosa no item 9, quando fala a ingratidão dos filhos, um texto escrito por Santo Agostinho, que Santo Agostinho fala o seguinte: espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir. E toda a vossa missão consiste em vos aproximar esse Espírito de Deus. Não é exigido a formação acadêmica, né? Tanto mais simples como a pessoa mais culta ela pode fazer, e Deus vai pedir contas de todas as crianças que vêm sobre a nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade. E vem dizendo para a gente que a gente deve agir como um jardineiro, observar cada pequeno detalhe moral e começar já a ir trabalhando aos poucos, dizendo que se isso não acontecer, que a pena que a gente vai ter vai ser daqui a pouco retornar ao plano espiritual e provavelmente encontrar os nossos filhos em algum lugar de sofrimento, quando a gente na nossa consciência vai saber que cabia a mim tornar esse processo um pouquinho melhor, ou melhor, evitar aquele processo todo que esse espírito está passando. Então vem chamar nossa atenção em primeiro lugar para isso. Aí vem a psicologia aqui na Terra e vem falar para a gente, olha, quando você vai chamar a atenção de um filho até os 7 anos de idade, você tem que chamar a atenção imediatamente, no mínimo, ou melhor, no máximo em até 2 minutos depois que ele cometeu aquele ato que vai receber a reprimenda, porque
ele precisa identificar, saber por que ele está sendo chamado a atenção. Se deixar passar disso, não vai surtir tanto efeito. E depois dos 7 até os 12, ele fala, ó, a gente já chama a atenção e justifica por que está chamando a atenção também. Chamando para o bom senso e para a razão. No primeiro momento a gente também até justifica, mas ali o que vale mais é a imposição no primeiro momento de que não pode fazer aquilo. É o sim e o não. Principalmente a gente vai perceber que o nosso caráter ele se molda muito pelo não. As pessoas hoje estão falando muito sim e estão às vezes tornando seus filhos pessoas muito vulneráveis. É o que está sendo trabalhado muito por aí. Mas então, partindo desses dois princípios, aí vem Allan Kardec dizer para a gente, olha, lá na Lei de Trabalho, lá no Livro dos Espíritos, ele fala, educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E ele faz questão de dizer, eu não quero falar da educação intelectual não, isso aí deixa para as escolas, eu quero falar da educação moral. Será que a gente está investindo na educação moral dos nossos filhos, mesmo com o tempo corrido, com o nosso mercado de trabalho? Mas o que seria você investir na educação moral dos filhos? Será que a gente acorda junto e faz oração todo mundo junto? Ou será que mesmo que não acorde junto, a gente já conseguiu colocar na cabeça dos nossos filhos que a primeira coisa que se deve fazer quando acorda é fazer uma oração de agradecimento a Deus por estar de volta ao corpo físico? Isso vai passar a ser um conjunto de hábitos adquiridos. Quando entra na rotina, entrou no costume, aquilo ali fica. Será que a gente tem momentos de refeição também, alguns dias da semana, pode ser a janta, pode ser o almoço, em que sentamos todos juntos à mesa e temos a oportunidade de fazer uma oração também trocar ideias, trocar informações? Será que a gente está acompanhando também todo o desenvolvimento moral dos nossos filhos através não só da escola, mas principalmente da instituição religiosa que a gente elege para os nossos filhos? E ele deixa aqui uma informação para a gente, aquela frase antiga e muito válida, que o primeiro requisito do educador, ele também tem que ser educado. Então a gente busca a nossa educação para poder estar educando nossos filhos. Ele fala aqui, lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através principalmente das atitudes e exemplos. Em primeiro lugar ele fala atitudes e exemplos. Depois que ele vai falar avisos e correções, porque avisos e correções está muito no campo da boca, das palavras. Agora, atitudes e exemplos, esses vão estar aqui, daquilo que o filho está vendo, aquela velha máxima da educação. Como é que você pode querer educar alguém dizendo para ele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Como é que pode? E o filho está o tempo todo vendo os pais falando palavrão, brigando muito, usando palavras que não são as mais aconselháveis, e como é que fica a cabeça daquele filho? Principalmente quando acontece do filho virar para o pai e falar, mas o senhor não faz, como é que o senhor está querendo que eu faça? Então, essa lição de Emmanuel, para a década de 40, ela era uma lição avançada demais, e até hoje ela é muito atual, ela só está agora mais complexa do que era na época, porque agora nós estamos assistindo uma época que pai e mãe vai para a rua, deixam os filhos com babás, ou deixam em escolas, ou deixam com outros, sob a responsabilidade de outras pessoas, e muitas das vezes não sabendo como é que está a formação moral. Mas ele vem pegando para a gente, que foi Jesus que falou lá no Evangelho de Mateus, não desprezeis nenhum desses pequeninos, e buscando uma frase também, que nem só de pão vive o homem. Tem que ser o pão material, mas tem que ser o pão espiritual também, esse pão dos exemplos, esse pão dos ensinamentos. Então, a melhor maneira para a gente fazer isso, primeiro, quem não conseguiu fazer isso ainda, tentem fazer de alguma maneira, é fazer o culto no lar. E o culto no lar, a gente vai mais uma vez aqui falar rapidamente sobre ele, que ele é uma coisa que tem que ser muito simples mesmo. O culto no lar é um momento que você elege em família, então é bom que tenha a anuência de todos, vai ser toda segunda-feira, 3 horas da tarde, vai ser toda sexta, vocês vão escolher um horário que não vai atrapalhar um ao outro. A gente sabe que quanto maior a família, é difícil agradar todo mundo, mas pelo menos em um horário, ali, um dia da semana, reuniu. Nessa hora de reunião, todo mundo junto, na mesa, faz uma oração, abre um texto, pode ser um texto como esse aqui, igual de estar lendo, lê o texto, o que é que você entendeu? Cada um dá a sua interpretação, e quando terminou, ótimo. Ali não é para lavar a roupa suja naquele momento, é só para a gente estar estudando. Então, terminou? Ótimo. Faz a prece de novo, faz a oração, encerra. E dessa maneira, a gente está tendo contato, está podendo aí, dependendo da pessoa,
abrir o nosso coração, falar para os nossos filhos, eu também tenho problemas, tenho defeito, mas estou procurando me corrigir para dar a melhor educação possível para vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.